Seja bem-vindo à Mente do Alfred, eu sou Pedro Carvalho e no vídeo anterior vimos como medir o tempo de execução de um algoritmo. E esse custo de execução devemos distinguir três cenários, o melhor caso, o caso médio e o pior caso. Nesse vídeo eu vou explicar a análise assintótica, que analisa a taxa de crescimento das funções quando os valores tendem ao infinito e além. E é aí que entra as notações como o grande ômega, o grande θ e o grande O. E para ficar mais fácil de entender é só a gente relacionar as notações com emoji. O grande O seria aquele emoji do assustado, o grande θ seria aquele emoji com óculos escuro e o grande ômega seria aquele emoji do abraço, simplesmente isso. O uso das notações permite a gente comparar a taxa de crescimento dos algoritmos correspondentes. A primeira notação que a gente vai ver vai ser o grande O, que pode ser chamado de Big O, de limite superior ou simplesmente de Ozão. Na parte superior temos a definição da notação e não precisa se assustar. Eu vou explicar de uma maneira bem fácil. Temos aqui a notação Big O representada em termos gráficos, onde o X representa o tamanho da entrada do algoritmo. É só a gente lembrar do filme Homem-Formiga. O Y representa o tempo de execução do algoritmo. É só a gente lembrar do filme De Volta para o Futuro. Pronto. Se eu tenho uma função f de n que define o tempo de execução de nosso programa, e eu tenho outra função g de n, que é o limite superior da função f de n, que a partir do tamanho de entrada m, g de n vai ser sempre maior do que f de n. Quando falamos que a função f de n é igual a Ozão de g de n, estamos dizendo que f de n vai ter o tamanho de crescimento menor que a função g de n para valores muito grandes de entrada. Ou, usando a forma matemática, se existem duas constantes c e m, tais que f de n é menor ou igual a uma constante, que é c, vezes g de n, para todo n maior do que m. Isso significa, se eu multiplicar g de n por uma constante, esse valor a partir de m sempre vai ser maior do que f de m. Mas por que isso é importante? Com isso, é estabelecido um teto para o tempo de execução de nosso código. Desse jeito, a gente pode garantir que nosso algoritmo não vai rodar mais do que um certo tempo. Vamos pegar o exemplo da pesquisa sequencial. Tudo bem que o melhor caso é aquele que o número procurado se encontra no primeiro índice do vetor. Porém, essa não corresponde à maioria das situações. O que na verdade queremos saber é, na pior das situações, o quanto esse programa vai demorar. É por isso que a notação Big O é a mais utilizada. E para exemplo, vamos relacionar o comportamento assintótico de duas funções distintas. G de n, que é igual a n, e f de n, que é igual a menos n ao quadrado. Temos então que n é menor ou igual a menos n ao quadrado para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Fazendo c igual a 1 e m igual a 0, a definição anterior é satisfeita. Agora é só você lembrar do filme 50 Tons de Cinza, onde Christian Grey é f de n e g de n é igual a Anastácia. Isso é, f de n domina assintoticamente g de n, ou, utilizando a fórmula matemática, f de n é igual a Ozão de g de n. Olha que fácil, não? Agora vamos para a próxima notação. O grande ômega é mais uma notação utilizada para estabelecer o crescimento assintótico das funções. Ela permite definir o limite inferior de g de n, e pode ser definida como o contrário da notação Big O. Vamos para o exemplo. Para mostrar que g de n, que é igual a 3n ao cubo mais 3n ao quadrado, é grande ômega de f de n ao cubo, basta fazer c igual a 1, e então 3n ao cubo mais 2n ao quadrado é maior ou igual a 3n ao cubo, para todo n maior do que 0. Olhando para o gráfico, f de n sempre vai ser a cota inferior de g de n. E para esclarecer ainda mais a explicação, vou utilizar uma analogia. O limite superior de um problema é parecido com o recorde mundial da modalidade de atletismo. Ela é estabelecida pelo melhor atleta ou algoritmo do momento. Assim como o recorde mundial, a cota superior pode ser melhorada por um algoritmo mais veloz. Às vezes, é possível
possível demonstrar que um dado problema, qualquer que seja o algoritmo a ser usado, o problema requer pelo menos um certo número de comparações. Aí que entra o limite superior. A cota inferior depende do problema, mas não do particular algoritmo. Na analogia anterior, um limite inferior da modalidade de atletismo não dependeria mais do atleta, seria algum tempo mínimo que a modalidade exige, qualquer que seja o atleta. Uma cota inferior trivial para 100 metros rasos seria o tempo que a velocidade da luz leva para percorrer os 100 metros no vácuo. Isso significa que para qualquer algoritmo, para resolver aquele problema, ele tem que fazer no mínimo aquele número de comparações ou aquele número de operações. Desse jeito ficou bem mais fácil de entender, não? E aí, essa série de vídeos está te ajudando? Você pode me ajudar também deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal. Isso vai me motivar a trazer mais vídeo, inclusive o vídeo explicando a notação θ. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!